Brasil foi o 10º país mais violado no quesito de invasão de dados em 2023, com 3,3 milhões de contas vazadas. De acordo com um estudo da empresa de segurança cibernética Surfshark, globalmente houve um total de 299,8 milhões de contas violadas, com os Estados Unidos em primeiro lugar, chegando a 32% de todas as violações em 2023. O mesmo estudo aponta que na América do Sul, nosso país fica em primeiro lugar, com 151,4 milhões de senhas vazadas. Os dados consideram a contagem de violações desde 2004, com 348,4 milhões de usuários comprometidos na internet. Além do roubo de identidade, extorsão, destruição de dados sensíveis e outros crimes cibernéticos, esses ataques também impactam diretamente na economia, na privacidade e segurança das pessoas. Neste sentido, implementar medidas eficazes de cibersegurança é particularmente desafiador, pois atualmente há mais dispositivos do que pessoas no país e os hackers se tornam cada vez mais inovadores. Para falar sobre o assunto, recebemos no nosso programa o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, Humberto Mácula, e o advogado e professor da Universidade Federal, Humberto Igor Cabaleiro. Queria inicialmente dar as boas-vindas aqui aos nossos ilustres convidados de hoje, aqui do nosso programa Ideias em Debate. E, em primeiro lugar, eu queria perguntar ao delegado Humberto que o senhor pudesse nos explicar o que são crimes cibernéticos e quais são os tipos mais comuns desses crimes no Brasil. Bom, gostaria de saudar o Campelo, o Humberto. É muito importante esse debate, é muito importante esse encontro, para que essas ideias possam ser expostas e que a gente possa encontrar meios de, pelo menos, balancear a velocidade pela qual o crime é cometido com a velocidade e a possibilidade da investigação criminal poder chegar até esse criminoso. Hoje nós temos uma gama muito grande de golpes, tipos de golpes, sob o guarda-chuva do crime de estelionato. O principal crime que hoje é praticado no ambiente cibernético é o estelionato, aquele que está descrito no artigo 171 do Código Penal, que fala a respeito do engodo, do ardil, do engano que o criminoso utiliza diante da vítima, numa abordagem à vítima, para que ela tome uma atitude e transfira a ele valores econômicos, vantagens econômicas. O que antes era um bilhete premiado falso na porta de um banco, de uma lotérica, uma abordagem na porta desses estabelecimentos, hoje migrou-se para o ambiente cibernético, que nada mais é do que a utilização de ferramentas cibernéticas, ferramentas no ambiente computacional, informático, utilizado por um dispositivo eletrônico, seja um notebook, seja um aparelho celular, para, no ambiente da internet, trafegar esses dados e alcançar a vítima. Então, respondendo a sua pergunta, o principal crime que nós trabalhamos lá na nossa delegacia é o estelionato nas suas diversos tipos de abordagens que nós intitulamos como golpes na internet. Doutor Igor, esses crimes a gente tem acompanhado, são divulgados os golpes, as pessoas estão relatando em todo lugar sobre esse tipo de golpe que elas têm sofrido. A tecnologia ela contribuiu para esse crescimento desse tipo de crime? Qual o papel da tecnologia também na prevenção e detecção de crimes cibernéticos? Olá, doutor Campelo, doutor Humberto, telespectadores. Um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse tema e certamente, com certeza, a tecnologia tem contribuído sobremaneira para a prática desses crimes. Porque, de um lado, nós temos pessoas que sabem manusear a tecnologia, que são experts, que desenvolvem ferramentas tecnológicas, e aqui eu estou falando não só, a gente tem o surgimento, o boom nos últimos anos da inteligência artificial,
que torna essa tarefa assim, ainda mais fácil. E, de outro lado, a gente tem uma população que ainda está se adaptando à utilização. Então, quando você tem, de um lado, alguém que tem experiência, que sabe como o mecanismo funciona, que desenvolveu a plataforma, que cria uma engenharia social para iludir um cidadão, e o cidadão, muitas vezes, ele não tem, de fato, a malícia, não tem a desconfiança, não tem a educação digital para saber que tipo de onde ele deve clicar, o que ele deve fazer. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia contribuiu demais com isso. Mas, assim, a tecnologia ela não é a única vilã. Claro, a gente não pode culpar a tecnologia por isso, mas a gente também não pode querer tapar o sol com a peneira e dizer que ela não tem nada a ver com isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não vai barrar o desenvolvimento da tecnologia, a gente não vai ficar preso ao passado, a gente não vai ficar sendo negacionista a esse ponto. O que a gente precisa fazer? A gente precisa educar as pessoas, dar um substrato para que as pessoas entendam como é que usa, para as pessoas saberem o que elas podem compartilhar, o que elas não podem compartilhar. As pessoas precisam ter conhecimentos básicos para saber o que é um golpe, o que não é, que tipo de informação, como é que os padrões funcionam. E quando isso começa a acontecer, as pessoas, os golpes eles vão deixando de ser utilizados. Mas aí fica para o delegado aqui, porque vai deixando de utilizar uma e os caras vão criando outro, né? Não para. Não. Delegado, com base nisso que o professor colocou, existem períodos, né, ou épocas que os crimes, esse tipo de crimes, eles são mais propensos a acontecer. Também existem setores que são mais vulneráveis a esse tipo de crime? Sim, o doutor Igor falou brilhantemente, exatamente. Nós tivemos com a pandemia um salto de tecnologia de 50 anos, né? Tecnologias que nós iríamos ver e nos adaptar, nós tivemos que, em pouco período de tempo, a ter aquele contato, né? A gente cita como exemplo as videochamadas, né? A ausência da necessidade de você ir hoje a uma agência bancária para abrir uma conta, ou você fazer o financiamento de um carro. Ninguém mais vai presencialmente hoje fazer esse serviço. Até a rede de relacionamentos hoje ela foi ampliada, né? Então nós temos o estelionato amoroso para contribuir com isso, até na própria parte do relacionamento. Então essas ferramentas que são utilizadas pelo criminoso, elas são desenvolvidas através dessa tecnologia, né? Com certeza a tecnologia ela precisa ser adaptada e palatável hoje para a vítima, para o usuário da internet, né, que não era acostumado e agora precisa acostumar. A gente precisa trazer à baila aqui essa necessidade de educação, como o doutor Igor falou. E de acordo com o Índice Global de Proteção de Dados, o GDPI, quase 6 em cada 10 empresas brasileiras sofreram ataques ou tiveram incidentes cibernéticos que impediram o acesso a seus dados. Isso em 2023. Diante desse cenário, as empresas têm buscado proteção no mercado de seguros. Se a gente considerar, por exemplo, que uma empresa possui dados também dos clientes, né? Possui dados também dos clientes, o cenário ele é ainda mais assustador, não é mesmo? Como se proteger nesses casos? E quais as responsabilidades das empresas em ter dados de clientes vazados? A Lei Geral de Proteção de Dados, né, estipulada em 2018 e passa a valer em 2020, ela vem para regulamentar esse tipo de situação. Então, se o cliente vai ao meu escritório, me fornece os dados dele, eu faço a coleta, eu guardo os dados do cliente, por mais que eu guarde para os fins do processo, se há um vazamento a partir da minha base, eu sou responsável por esse vazamento. Então, é preciso que a gente tenha uma política de segurança, que a gente tenha um caminho de proteção aos dados. As empresas precisam saber quem tem acesso aos dados, quantos notebooks, quantos computadores, quais são as senhas, onde são armazenados os dados, se houver algum incidente
de vazamento, qual é o plano de contingência, quem é a pessoa responsável, encarregado, como a Lei Geral de Proteção de Dados chama. Tudo isso foi criado pensando nessa solução, nesse problema. É um movimento que começa na Europa, na verdade, o ato europeu, o GDPR, começa lá em 2016, posteriormente é aprovado aqui no Brasil, mas eu tenho que dizer que, infelizmente, a gente ainda caminha a passos muito lentos. Porque, por exemplo, ficou um vácuo sobre quem seria responsável por fazer o controle dessa proteção. Criou-se uma agência, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas você tem que implementar isso politicamente, você tem que criar uma organização, você tem que fomentar isso de forma regulamentar, administrativa, normativa, você tem que incutir isso na cabeça da população, dos empresários e na cabeça do usuário. Assim, isso é uma pergunta que eu faço aqui para o telespectador. Ó. Quando você vai acessar um site, e essa pergunta eu sempre faço e a resposta é sempre a mesma. Quando vocês vão acessar um site e aparece lá aquela aba lá dos cookies, o que você clica lá? A grande maioria das pessoas vai dizer, aceita, fecha o olho, eu quero aceitar daqui até eu morrer para esse negócio não ter que aparecer mais. Porque as pessoas acham erroneamente que se elas não aceitarem, aquilo vai prejudicar a navegação delas. E não vai. Quando você opta por personalizar os seus cookies, aqueles cookies são informações que você dá. Existem cookies que são obrigatórios, que são essenciais, esses você não vai conseguir desativar. Esses são cookies de funcionamento. Sem eles, o site, a plataforma não vai funcionar. E os demais cookies são cookies de publicidade. Então, você está entregando os seus dados, os seus hábitos, a sua privacidade, muitas vezes a sua intimidade. E está lá na plataforma, está lá em algum site qualquer, e de lá ele pode vazar criminosamente. E aí tudo é onde tudo acontece. Delegado, tem tido muita reclamação contra, em face dessa invasão de dados às empresas, na delegacia, sobre tanto dos empresários ou quanto de usuários que tiveram seus dados vazados na empresa. A população está consciente já desse direito à proteção de dados que elas têm. O próprio empresário também está consciente dessa obrigatoriedade deles. Como é que o senhor tem visto isso lá na sua delegacia? Olha, na delegacia a gente percebe a procura pontual específica de caso a caso, né? Não há uma preocupação geral em relação a esse vazamento de dados ou a responsabilização dessas empresas, né? Geralmente as vítimas procuram a área civil para buscar essa reparação de dano material, né? Uma indenização, e lá a gente dá essa orientação da questão dos dados, né? O que a gente percebe é que a vítima, muitas das vezes, ainda, como o doutor Igor falou, ela não está educada digitalmente, né? Ela chega a perguntar para a gente, mas como é que ele sabia meu CPF, como é que ele sabia o nome da minha mãe, o nome do meu pai, como é que ele sabia o meu endereço? E aí a gente faz essa informação, a gente diz, olha, o seu dado foi vazado. O Brasil, ele é um dos países que tem o maior dado vazado do mundo, né? A gente, agora em 2024, a gente teve também dados vazados, né? Na nossa investigação de prevenção, de rotineira, né? Sem uma demanda, que a gente costuma fazer, a nossa investigação de inteligência, ela apura que na Dark Web, na Deep Web, hoje você encontra vasto material vazado. É facilmente encontrado listas e listas de clientes, por exemplo, de planos de saúde por estado. Né? Se você quiser comprar uma lista com um cadastro de 1.000 clientes, 500 clientes, de planos de saúde, você encontra com nome, CPF, endereço, telefone, que ali é disponível a quem quer que seja. Então, essa questão ela precisa ser muito mais abordada, né? A cultura da segurança digital precisa ser imbuída mesmo, precisa ser despejada para o usuário, né? Tendo essa importância a mídia, a Polícia Judiciária, os advogados, a OAB, todos precisam se irmanar para trazer isso sempre à baila, porque como eu coloquei, né, o usuário ele não estava preparado, né, com esse desenvolvimento da tecnologia. A empresa prestadora do serviço na internet, na empresa prestadora de serviço cibernético, né, para essa atividade, ela não estava também preparada. Então, ela ainda está se preparando com essa tecnologia,
Tem evoluído, a proximidade hoje com a polícia é muito maior, de resposta, de agilidade. Eu lembro quando eu estava na inteligência, a gente lá no ano de 2017, 2018, a gente fazia essa investigação cibernética, engatinhando ainda, quando a gente pedia para uma empresa informações a respeito dessa parte telemática, a empresa demorava muito para atender a nossa solicitação e quando atendia, a resposta era muito pífia, muito exígua. Então, isso tem melhorado, a tecnologia tem melhorado. Hoje a gente faz a solicitação para a empresa rapidamente nos traz a resposta, e a resposta ela é uma resposta não mais só periférica, mas é uma resposta de conteúdo que nós conseguimos chegar até o criminoso, né? E essa tecnologia de proteção ela tem melhorado. Se você observar no início ali em 2020, 2021, 2022, né, para você abrir uma conta digital, bastava você mostrar sua foto. Hoje, para você abrir uma conta digital, você precisa fazer a biometria facial dinâmica, aquela de aproximar o rosto, de afastar o rosto, virar para o lado. Isso é uma evolução de segurança, mas nós precisamos ainda avançar, né, com essa difusão em massa da proteção de dados, né, e as empresas precisam entender a sua importância. Só para complementar, porque muitas vezes o usuário, nós, quanto pessoas que acessam a internet, compartilhamos nossa vida na internet, a gente preza pela comodidade. A gente deixa a mesma senha porque é mais cômodo, a gente deixa as coisas logadas porque são mais cômodas, a gente não se dá o trabalho de anonimizar dados, de ocultar informações, enfim, a gente não se preocupa de ver o que a gente está publicizando, porque é mais cômodo. Mas da mesma forma que é mais cômodo para a gente fazer isso, tem se tornado mais cômodo para o criminoso, porque o criminoso, com uma ferramenta de inteligência artificial, ele consegue fazer uma captura de milhares de dados, um cruzamento de dados que, a nível manual, demandaria um dia inteiro para eu sair cruzando de site em site, sabe? E puxando o fio, que é o que o delegado faz aqui, né? Vai na investigação, puxa um dado, vai lá, puxa o outro. O cara joga uma plataforma de inteligência artificial, ele está no crime, ele não tem que obedecer a nenhum tipo de regulamentação, de transparência, de ética, então ele roda essa plataforma, a plataforma cruza, compila, às vezes ele vende o dado, às vezes ele utiliza o dado. Então a gente, sabendo disso, a gente tem que entender que a comodidade pode nos custar caro, muito caro, exatamente por isso, porque hoje está muito fácil para o cara fazer isso. Outro dia eu vi, eu fiquei assim, sabe, eu fiquei imaginando como é que seria se minha mãe fosse vítima de uma situação dessa. Era uma página de humor, o camarada estava fazendo o seguinte, ele pagou um aplicativo de inteligência artificial, custa $1, eu fui procurar depois, e ele copiou a voz do pai dele no WhatsApp, pegou, fez um chip novo, um WhatsApp novo, botou a foto do pai dele lá e com a plataforma de inteligência artificial, ele mandava um áudio da voz dele e saía no WhatsApp como se fosse a voz do próprio pai. Então imagine você fazer isso, um bandido fazer isso com a minha mãe, com as nossas mães. Os idosos geralmente são mais vulneráveis a essa parte tecnológica. Diz, mãe, eu estou aqui, me ajuda, eu preciso de tantos. Minha mãe vai dizer, mas eu ouvi, era a voz do meu filho. Era ele que estava falando, né? E aí a gente tem hoje as deepfakes, dá para fazer um vídeo com isso. Então, assim, a gente vai precisar, isso vai ser um choque muito grande. E isso é uma discussão até metafísica, filosófica. Filosófica. Porque a gente vai dizer assim, cara, mas tem foto, né? Tem vídeo. E a gente vai ter que aprender a dizer assim, pô, mas isso não quer dizer nada. Delegado, num caso como esse, né, que ele citou aqui, que conselhos o senhor, como delegado, daria para essas pessoas que estão vulneráveis a sofrer esse tipo de golpes, né? Na hora que a mãe se deparar com uma mensagem aqui do filho, ela entender que é o filho, que é a voz do filho, mas não ter certeza, que conselho o senhor daria para essas pessoas? Hoje a deepfake, ela já é uma realidade, né? Quando você transmuta o rosto de alguém e coloca no corpo de outra pessoa, né? E uma das nossas recomendações hoje para esse crime, que é o chamado do falso parente, que inclusive nós deflagramos uma operação recentíssima, ontem, né? Prendemos pessoas lá em Goiânia, uma equipe nossa foi para lá, que é justamente esse tipo de golpe. Hoje, o criminoso,
ele utilizando uma imagem falsa, aborda um familiar e, se passando por filho, por pai, pede um valor de Pix e o familiar, acreditando que ali é o seu parente, faz isso, né? A nossa recomendação hoje é que a pessoa possa fazer uma chamada de vídeo e verificar se realmente é o parente. Mas, no caso do deepfake, isso vai evoluir, isso vai ser um problema, porque você vai fazer a chamada de vídeo, A pessoa vai atender. vai atender, e ali quem estará é o seu pai, a imagem do seu pai, a imagem da sua mãe, a imagem do seu filho. Como fazer? Você vai ter que criar um código, né? Criar um código aqui, ó, vou te perguntar isso. E se você... Qual é? Que dia foi que eu fiz isso e aquilo? É complicado. E assim, qual é a nossa recomendação já para essa evolução, né? Porque o criminoso, existe um padrão, apesar das abordagens serem diferentes, né, sazonais inclusive, né, quando, de acordo com determinado período do ano, existe um tipo de golpe específico que ele utiliza, apesar disso, existe um padrão no golpe, existe um padrão nesse tipo de estelionato. O padrão é a abordagem comunicacional e a abordagem financeira. Então, ele, de alguma maneira, ele vai fazer uma abordagem comunicacional. Que abordagem é essa? É aquela primeira abordagem. Ou ele vai ligar se passando por um agente financeiro, por um agente bancário, ou ele vai mandar um boleto falso, ou ele vai utilizar a imagem de alguém para abordar a vítima se passando por um parente. Essa é uma abordagem comunicacional. E existe a abordagem financeira, que é a volta disso, quando ele consegue fazer com que o engodo dele, com que o ardil dele, né, seja crível e a vítima acredite realmente no que está acontecendo, ela vai, de alguma maneira, transferir valores para ele. E aí que está a chave, né? Aí que está a nossa recomendação de ouro, certo? No momento da transferência de valores, você exigir que essa transferência ela seja para a pessoa que está conversando com você o que você acha que é. Né? Porque o criminoso, o grande ardil do criminoso é fazer com que esse valor vá para outra conta, que vai desembocar na dele. Então, nesse caso em específico, né, que é o do falso parente, o criminoso, o que ele fala? Ele diz, não, pai, manda para esse Pix, não manda para o meu, manda para esse Pix, que é uma pessoa que está fazendo um serviço para mim. Eu estou comprando um material dele, um produto, um equipamento dele, que custa 15 mil reais, que custa 13 mil reais, e mande diretamente para ele. E aí, qual é a nossa recomendação? Não, meu filho, é o seguinte, eu vou mandar se for para a sua conta. Ah, não, minha conta está com problema. Eu disse, não, então, infelizmente eu não vou poder fazer. Ou então eu vou mandar para alguém da minha confiança, para sua esposa, para sua filha, ou para alguém que tenha essa comunicação. E de lá você veja o que você possa fazer. Tá? E o filho, né, a outra parte, já entender isso. Por exemplo, se for ele realmente, ele entender, não, pai, o senhor está certo. O senhor está certo. Está certo? É uma questão de segurança digital e essa cultura que nós precisamos obter. Aí é um excelente conselho, né, do delegado aí, que todos deveriam, de fato, aplicar. E aí, doutor Igor, como é que a legislação brasileira atual, incluindo o Marco Civil da Internet, a LGPD, pode ser aprimorada? Porque a gente tem visto aqui que não resolveu o problema ainda. Como é que ela pode ser aprimorada para lidar de maneira mais eficaz com os crimes cibernéticos? Você fez a pergunta de milhões agora, né? É a pergunta que os nossos legisladores têm se feito, que o mundo tem se feito, que todo o direito tem se feito, porque a tradição romano-germânica que cria o direito, nada disso existia, né? Então agora a gente muda perguntas sobre responsabilidade, sobre plataforma, sobre mecanismos, tudo isso são questões que nós vamos ter que enfrentar, que eu acredito que a gente ainda não tem resposta. Mas o que a gente pôde notar nos últimos anos que tem funcionado, né, principalmente na parte da proteção de dados. O que tem funcionado em sede de proteção de dados? É dar o poder, dar ao usuário a palavra, o consentimento. Então, isso tem funcionado em muitos casos. Então, é você poder negar ou explicar, dizer expressamente que você não consente, que você não permite, que isso, que aquilo. A gente vai ter uma falha, vamos dizer, não vou dizer uma falha, mas a gente vai ter um problema quando a gente está falando, por exemplo, de dados públicos. Estamos falando aqui sobre processos judiciais. O processo judicial é um dado público.
Excelente. Eu não tenho como evitar que outros advogados acessem os processos, porque é público e é uma prerrogativa do advogado. A gente não vai atentar contra a advocacia. Está lá, é o artigo 7º da Lei 8.906. O advogado tem direito de acessar os autos. Só que, às vezes, o advogado vai acessar os autos com objetivos, objetivos escusos. Aí o CNJ achou, por exemplo, uma medida intermediária. Você vai acessar, mas vai ter o registro. Sim. Certo, mas só ter o registro é suficiente? Não, então vamos pensar em outros mecanismos de controle. E a gente vai precisar pensar também, eu acho que esse é se eu posso dar uma resposta concreta, eu acho que essa vai ser a solução para vários problemas, que é a anonimização de dados. Os dados vão estar lá, mas com plataformas de inteligência artificial, o público consegue ter acesso, mas de forma anonimizada. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, eu que sou o advogado do processo, eu que sou habilitado, estou dando um exemplo de um processo judicial, eu que sou habilitado no processo, eu tenho acesso a todos os dados. Mas você que é advogado, não é habilitado no processo, você vai conseguir ver o processo, só que você não vai ter acesso aos dados, às informações específicas, os dados sensíveis, os dados pessoais. Perfeito. Você vai ter acesso ao processo, mas os dados vão estar anonimizados. O que é anonimizar os dados? Lá onde tem meu nome, Berto, Igor, tarará, tarará, vai ter cidadão brasileiro, e vai ser gerado isso, né, de forma aleatória, de forma randômica, de maneira a impedir que se identifique de quem que você está falando ali, ou que informações estão sendo tratadas ali. É muito importante essa questão, porque termina se enfrentando um dilema entre a transparência, não é? O direito à informação, a lei de acesso à informação e a questão também da proteção de dados. Mas, delegado, pegando esse gancho aqui que o doutor Igor nos trouxe, enquanto delegado, enquanto autoridade policial, quais são os principais desafios enfrentados na sua delegacia, de um modo geral, no combate aos crimes cibernéticos? Excelente pergunta. Pegando a pecha aí do doutor Igor, eu acho que o nosso grande desafio é nós caminharmos com uma velocidade talvez tão efetiva quanto a que o criminoso pratica o crime. A nossa investigação ela precisa buscar essa velocidade. A título de exemplo, nós temos a carta precatória. Há um tempo atrás, quando nós queríamos ouvir alguém fora do estado, nós tínhamos que fazer a carta precatória, confeccionar, enviar para outra unidade policial, a outra unidade policial encontrar a pessoa, e fazer assim o interrogatório, o depoimento ou o termo de declaração. Hoje isso é inadmissível. Hoje nós não temos como utilizar isso no crime cibernético, na investigação do crime cibernético. Você esperar o retorno de uma carta precatória de 6 meses, 3 meses, isso aí é impossível, Então, nós, pelo menos na nossa delegacia, nós abolimos o uso da carta precatória. Nós temos hoje a ferramenta tecnológica da videoconferência, da busca do dado, saber qual é o contato telefônico daquela pessoa que está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, e frise-se, o único ente da minha investigação, na maioria das vezes, que está em Teresina é a vítima. O criminoso, ele não está em Teresina, a testemunha não está em Teresina, o laranja que emprestou a conta, doutor, não está em Teresina, e, às vezes, para não dizer em quase todas, todos esses entes estão em lugares diferentes. Eu já tive investigação que o laranja está no Rio Grande do Sul, o criminoso está em Mato Grosso e a testemunha está na Paraíba. Como é que você vai trabalhar o inquérito policial? Esse é o modus operandi. O modus operandi. E só a vítima está aqui agora mesmo, na deflagração da Operação Proteu em Goiânia. A maioria dos criminosos e laranjas estava em Goiânia. O único ente que estava em Teresina é a vítima. Então, você esperar uma carta precatória para ouvir todo esse pessoal, isso é inadmissível. Então, a velocidade da nossa investigação precisa acelerar. E esse é o nosso objetivo. Por exemplo, também, para complementar, inclusive, o que o doutor Igor falou, no avanço da nossa legislação. Hoje nós temos na legislação a Lei 12.850, que foi um marco
né, que foi a Lei de Organização Criminosa, foi um marco para a investigação policial, né, justamente visando essa aceleração da investigação, que possibilitou ao delegado de polícia requisitar dados cadastrais diretamente para empresas, né, então, seja provedor de aplicação, seja provedor de conexão. Então, hoje nós podemos, desde aquela época, desde a instituição dessa lei, nós podemos agora pedir, exigir, requisitar, por exemplo, a uma empresa de telefonia, dizer, olha, qual é o cadastro desse número telefônico? Né? E a empresa prontamente nos responde, olha, esse número de telefone está cadastrado no nome de tal pessoa, o que antes só poderia ser feito através de uma ordem judicial. Como nós podemos avançar hoje? Né? Hoje a empresa ela cobra para entrega de um IP, por exemplo, ou para entrega de uma bilhetagem reversa, né, para quais números aquele número entrou em contato, ou a localização precisa, o Google hoje, todos os nossos smartphones, o Google ele capta a localização. Então, hoje, para você obter essa localização do Google ou da Apple, ou para você obter uma localização de IP, que é a conexão utilizada pelo criminoso, você precisa representar o judiciário. Você precisa esperar um mandado judicial para obter essa resposta. Então, um avanço que eu acho já imprescindível e que já passou do momento é entregar a possibilidade à autoridade policial para que ela possa requisitar essa informação de pronto, né? Informação de uma localização de um aparelho onde ele estava. É claro que não necessitar de uma decisão judicial, né? Isso. É claro que isso tem que haver um estudo, você mexe com vários tipos de interesse, é claro. Mas o que eu estou falando aqui é na parte policial de como nós podemos avançar. Você imagina, por exemplo, eu imediatamente ao crime, o crime é cometido, o crime cibernético é cometido hoje, eu poder hoje requisitar a localização daquele terminal telefônico ou do IP para poder amanhã já conseguir chegar naquele criminoso. Então, nós precisamos debater muito a respeito disso, é claro, mas antes era tido como impossível e difícil ser entregue o dado cadastral e hoje é uma coisa corriqueira. Então, nós precisamos avançar nessa situação. Não é impossível, nem é difícil. As empresas têm esses dados, elas têm essas informações, mas é óbvio que elas têm uma resistência. Claro, não é? Existe uma discussão. Hoje as Big Techs elas têm essa discussão sobre se adequar. A gente viu essa discussão várias vezes, que as plataformas muitas vezes nem tinham escritório de representação no Brasil, elas nem queriam se submeter às leis brasileiras. Exatamente. Então a gente, de fato, vai precisar passar por essa resistência. Voltamos aos nossos estúdios, recebendo o delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, Humberto Mácula, e o advogado e professor da Universidade Federal do Piauí, Berto Igor Cabaleiro. E eu queria retornar, questionando de que forma a colaboração internacional, se é que há, pode ajudar o Brasil a combater crimes cibernéticos de maneira mais eficaz. E aí eu retorno ao final da resposta anterior, delegado. A nossa delegacia, ela está efetivamente aparelhada com tecnologia suficiente para combater, de fato, esses crimes cibernéticos? Bom, hoje nós temos um corpo policial muito qualificado, investigadores que já obtiveram esse conhecimento de cursos, inclusive fora, que têm plena capacidade em buscar essa investigação de excelência, né, no rastro do criminoso, no rastro da internet. E já respondendo a sua pergunta em relação à questão internacional, hoje alguns criminosos, eles hospedam suas ferramentas de abordagem à vítima, né, algumas plataformas, elas são hospedadas fora do país. Né, em algumas comunicações, a gente tem recebido informações positivas, na sua maioria, perguntando mesmo para plataformas fora do país, né, e essas plataformas nos respondem a contento, porém algumas informam que não estão sujeitas à legislação brasileira e que não vão entregar aquele dado. Né? Isso dificulta um pouco. Né? Claro que nós temos ferramentas jurídicas para buscar isso junto ao Judiciário Internacional, mas leva um pouco de tempo. Então, eu acho que a gente pode, né, a gente deve estreitar esses laços jurídicos internacionais para fazer com que essas empresas elas sejam compelidas a entregar essas informações, inclusive no armazenamento desses dados privados, dados íntimos,
que são hospedados lá fora. Né? Nós temos evoluído muito nesse relacionamento. No início era muito mais difícil, mas eu acho que isso é uma tendência natural, né? De consequência, justamente pela forma como esse dado ele trafega, né? Que não tem limites, né? O limite é internacional. Então, esse criminoso que busca hospedar, deixar esses dados fora, a tendência é que ele não tenha mais êxito na sua prática. Olha como a gente tem aqui uma outra questão interessante para a gente raciocinar. Para quem que eles estão pedindo, para quem que a polícia está pedindo os dados? A polícia está pedindo dados para empresas, pessoas jurídicas privadas. As empresas, elas têm que se submeter a uma vontade governamental? Via de regra, não. Sim. E as empresas, eu vou falar aqui a Meta, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram, são empresas gigantescas que têm um poderio enorme hoje, em muitos casos maior, em determinados setores, segmentos, maior que o Estado. Perfeito. E elas se dão ao luxo de dizer que não vão seguir uma determinada norma, uma determinada legislação de um determinado país. Sim. Então, como eu disse, a gente vai ter que repensar muita coisa no direito. O direito constitucional ele foi criado olhando... limite territorial. Né? Com limite territorial e olhando o Estado para o cidadão. Depois é que a gente foi olhar cidadão para cidadão. Agora a gente tem uma nova figura. Sim. A gente tem uma empresa gigantesca que não faz parte do nosso transnacional, não está no nosso território, não está submetida às nossas leis, não é Estado e também não é pessoa física, não é eu, não é você. Sim. Então veja como essa questão. Como é que o senhor viu, doutor Berto Igor, a discussão que envolveu o Supremo Tribunal Federal e o Elon Musk e a X? Isso foi objeto de debates, né? Porque havia uma imposição para ele apresentar algumas informações. Então, isso deve ter tido um debate acadêmico também. Exato. Pronto. Essa é uma questão que está intrinsecamente relacionada. Olha só, as pessoas dizem, defensores da suposta liberdade econômica, liberdade de forma geral. Eu sou uma empresa privada, eu não sou obrigado a seguir regras governamentais. E esse é um argumento vazio. Não é? É um argumento completamente vazio, porque eu também sou uma pessoa privada, sim, o meu escritório também de advocacia também sim, é uma pessoa jurídica privada, mas eu tenho que me submeter, eu tenho que recolher imposto, eu tenho que pagar taxa, sim, eu tenho que me... Enfim, sim, então da mesma forma, então, liberdade, as empresas, as Big Techs clamam por essa liberdade, mas sinceramente é um argumento vazio. Então toda aquela polêmica do Elon Musk sobre isso, sobre vou aceitar, não vou aceitar a regulamentação do STF, eu acho que era um jogo de público. Né? Uhum. A gente pode discutir também se há um exagero do Supremo, se o Supremo está se excedendo, que eu acho que também é uma discussão válida, tudo bem, mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. O fato do Supremo estar eventualmente se excedendo não dá às empresas um salvo-conduto de dizer eu vou fazer o que eu quero, as regras são minhas, os termos de uso são meus, você acessa se você quiser ou não. Porque hoje em dia a gente praticamente não tem escolha. Eu te pergunto para vocês, pergunto para o telespectador, será que a gente consegue hoje trabalhar, viver, exercer regularmente nossa vida sem os aplicativos de comunicação, o WhatsApp, por exemplo? Então não tem escolha. Não tem escolha. Eu gostaria muito. Aqui. Eu não tenho como. Só se você viver como um ermitão. Não dá. Eu sou advogado, sou professor. Tudo se passa no WhatsApp, tudo na comunicação com os clientes, com meus alunos, com o judiciário hoje me atende por WhatsApp, por videoconferência, balcão virtual. Doutor Berto, como que a educação e a conscientização pública podem contribuir para a prevenção de crimes cibernéticos, já que o senhor está tocando no assunto da educação? Eu acho que a gente precisa tratar isso como ferramenta pública. Foi uma coisa que eu disse, é uma coisa que eu tenho batido reiteradas vezes. Eu tenho discutido muito sobre inteligência artificial, é o tema do meu doutorado. E uma coisa que eu tenho dito reiteradas vezes, a gente precisa entender que inteligência artificial, assim como o uso das tecnologias, de plataformas de inovação,
elas não são ferramentas, meramente ferramentas. Elas são políticas públicas, elas vão muito além disso. Então, se é uma política pública, é necessário que o Estado tome para si. É necessário que o Estado, e aqui vai o meu elogio aqui por exemplo, o Estado do Piauí, que tem avançado nisso. A gente tem uma Secretaria de Inteligência Artificial, a gente tem um projeto belíssimo na Secretaria de Educação para ensinar nossas crianças e adolescentes a operar inteligências artificiais. Eu sou um entusiasta dessa ideia, eu acho que é nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que pensar por aí, porque a gente ensina as pessoas a usar, da mesma forma que eu com você, a gente teve aulinha de Excel, de Word lá, as crianças agora têm que ter aulinha de inteligência artificial, de plataforma de redes sociais, Segurança digital. de segurança digital, cibersegurança. A gente não vai impedir, a gente não vai se isolar do mundo e impedir que isso aconteça, que a gente utilize. Mas a gente tem que pensar numa forma de fazer essa transição, de fazer a educação. E a empresa, o privado, ele não vai fazer isso porque não cabe a ele. Perfeito. Isso cabe ao Estado, isso cabe ao poder É uma público. política pública mesmo. Delegado, como existe algum movimento ou local, ou mesmo envolvendo todas as polícias e demais órgãos envolvidos do Estado, né, de conscientização ou de trabalhar nesse sentido que o professor Berto Igor aqui nos traz, da necessidade de um arranjo ou um novo arranjo institucional, de busca de soluções, de educação coletiva? Existe algum movimento nesse sentido? Olha, a nossa Secretaria de Segurança Pública, ela tem vários projetos nesse sentido, inclusive de aprimoramento da prevenção e repressão de crimes cometidos no ambiente cibernético, né? Hoje nós já temos um projeto de criação do Departamento de Combate à Repressão e Repressão aos Crimes Cibernéticos. Ele está sendo ainda estudado, né? Um grupo de estudo, inclusive um dos temas é a prevenção, é você falar para o cidadão como ele pode se desenvolver, como é que ele pode tomar cuidado, prevenir, né? Se prevenir. Nós temos hoje treinamentos de policiais, né? Principalmente nas novas delegacias, nas novas divisões de unidades policiais. O policial está sendo constantemente treinado, né? O nosso secretário tem essa preocupação, está no radar dele. A gente tem o grande projeto, né, da devolução de celulares, que é pioneiro aqui no Brasil, né, que foi feito pela Secretaria de Segurança, que é nada mais é do que a utilização também da inteligência artificial para isso, né, a investigação em massa, a investigação feita por bots, por robôs, né? Claro que a investigação realizada pelo ser humano ainda ela é a de maior excelência, mas como o crime cibernético ele tem essa característica de abrangência, de alcance, né? Abrangência que eu digo, um criminoso com um ato ele consegue atingir um número indefinido de vítimas, né? E de alcance, porque ele em qualquer lugar do mundo ele pode abordar uma vítima, né? Então, nós estamos utilizando isso ao nosso favor também, na investigação, certo? Aquela investigação antiga do policial antigão que sai em campo para pegar apenas ali o depoimento de uma testemunha, passou. Isso passou. Claro que a prova testemunhal ainda é uma prova importante, mas ela hoje não é mais a única prova de um cenário de um quebra-cabeça. Ela é apenas um fragmento dela, que a prova digital, a prova cibernética também faz parte, uma parte relevante. É muito interessante essa questão. E aí, professor Berto Igor, como é que a privacidade dos dados e a segurança cibernética podem ser equilibradas nesse mundo cada vez mais digital? Até a gente conversava um pouco aqui nos bastidores, não é? Então, de que forma pode haver um equilíbrio nesse mundo cada vez mais digital, mas com segurança? Como eu disse há pouco, a gente precisa garantir acesso, porque o cidadão tem direito de saber quanto que custa um projeto da Secretaria de Segurança Pública, ele tem direito de saber quanto é que o Estado está gastando aqui e ali, ok, mas determinadas informações, elas precisam ser resguardadas, elas podem ser anonimizadas. Eu acredito que esse seja o caminho, a gente equilibrar essa transparência
com anonimização, com registro, com possibilidade de responsabilização, porque assim, é muito fácil eu ter acesso ao dado e a mim não haver nenhum tipo de imputação, Sim. de responsabilização eventual. O dado pode ser acessado, o dado pode ser adquirido não é palavra ruim, o dado pode ser coletado, Coletado. né? Mas é preciso que haja registro disso, é preciso que haja mecanismo de segurança, porque senão a nossa privacidade ela já está destruída. Vamos dizer assim, a gente pode acabar de destruir também a nossa intimidade, que é algo ainda mais fechado. Mais fechado. Delegado, para finalizar, uma última pergunta, que o senhor colocou dessa necessidade de integração entre as polícias, por exemplo, e deu o exemplo da carta precatória. Existe hoje no Brasil essa integração? As polícias elas estão se conversando para que haja essa agilidade? Há uma sensibilização no Brasil, da polícia como um todo, nesse sentido? Sim, totalmente, né? Os nossos sistemas hoje, a tendência, e já é uma realidade da integração de sistemas. Então, quando eu entrei na polícia, na verdade, né, isso há uns 20 anos, isso não era possível. A gente tinha que conhecer alguém, o telefone de alguém para perguntar para ele como era, e era um sonho nosso ter um sistema que você consultava um indivíduo aqui e ele trazia para você uma resposta nacional. E isso hoje acontece, né? Hoje o Piauí, ele participa já desse sistema integrado entre as polícias, e os estados, e é importante colocar isso, os estados que não aderiram a esse sistema, que é um sistema nacional, estão para trás. Eu não vou nominar o estado, a gente tem alguns estados bem próximos que não aderiram e que estão se tornando ilhas, ilhas digitais. Eles precisam entrar em contato como antigamente, né, com o colega do outro estado para ter o dado. Hoje, eu não preciso fazer isso. Né? Hoje, o meu policial não precisa. Já tem acesso. Ele já tem um acesso a um dado. E se um indivíduo, no Rio Grande do Sul, ele foi preso em flagrante, imediatamente nós temos acesso a esse flagrante, temos acesso de que indivíduo é esse, o alerta é gerado, se nós estivermos procurando esse indivíduo, ele vai entrar no nosso radar. Isso é muito bom. Se eu não estou enganado, o protocolo de recuperação de celular foi adotado pelo Ministério da Justiça também, não foi? Sim, foi adotado de forma nacional, né? De forma nacional. De integração também. E a tendência, doutor, é que isso seja irradiado para todos os estados, que é uma prática excelente, né? Bom, é muito boa aqui a nossa entrevista, mas o nosso programa está chegando ao fim e eu queria passar a palavra para os nossos entrevistados para que possam fazer aí suas considerações finais. Eu agradeço muito pela presença, tivemos aqui um rico debate sobre um tema que é tão importante para a sociedade e fica aí o tempo para vocês, né, fazerem suas considerações finais. Doutor? Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar sobre isso, um tema muito delicado, tem muita coisa para a gente conversar e o recado que eu dou para as pessoas é esse, que a gente não deixe que a comodidade do acesso da internet, das plataformas de e-mail, enfim, que a gente está conectado o tempo inteiro, a gente não deixa que essa comodidade tome de conta do nosso dia a dia, porque isso facilita a captura dos nossos dados e a gente não vai proibir, não vai coibir, mas a gente pode dificultar. Bom, queria também agradecer o convite e estamos à disposição na nossa delegacia. Né? É uma preocupação da Secretaria de Segurança, da nossa Delegacia Geral, em aprimorar, aparelhar mais essa questão cibernética, que hoje nós temos visto a migração do roubo, do furto, né? Aqueles tradicionais para o ambiente cibernético, e recomendar também a você, cidadão, para que você faça o seu boletim de ocorrência se você for vítima de algum crime cibernético, né? A gente tem aquela falsa cultura de não vai dar em nada. Sim, vai sim. Através do seu boletim de ocorrência, a gente da polícia consegue entender o crime, consegue saber o modus operandi e assim antever futuros ilícitos penais. Então essa é a nossa recomendação, estamos à disposição. Muito obrigado. Bom, agradecemos aqui aos nossos convidados e também à sua audiência em casa e convidamos você a participar da nossa produção através das redes sociais, @Sistema o Dia e do WhatsApp, 869-9911-2111.
Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 horas às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra.